Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Gênese e estamos no capítulo 15, estudando ainda os milagres de Jesus, e hoje vamos estudar o subtema ressurreições, porque a gente sabe, na história do Evangelho, são citadas várias ressurreições. Que Jesus nos abençoe e que os bons espíritos nos intuam, nos facilite o entendimento desse aprendizado. Capítulo 15, item 37. Ele vai citar aqui no início dois exemplos de ressurreições e depois vem o comentário. Vamos começar com a filha de Jairo. Eu sempre boto aí a figura ilustrativa para dar mais entendimento, para dar mais vida ao estudo. Então aí está uma figura ilustrativa. Tendo Jesus passado novamente de barca para outra margem, que desembarcou, grande multidão se lhe apinhou ao derredor. Então, um chefe de sinagoga chamado Jairo veio ao seu encontro e, ao aproximar-se dele, se lhe lançou aos pés. Olha que ele era um chefe de sinagoga. Quer dizer, ele tinha um cargo dentro do judaísmo. Ele era um chefe de sinagoga. E se jogou aos pés de Jesus, a suplicar com grande instância, dizendo: tenho uma filha que está no momento extremo. Vem impor-lhes as mãos para a cura e lhe salvar a vida. Então esse chefe de sinagoga tinha fé em Jesus. Ele acreditava em Jesus. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: tua filha está morta. Por que hás de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Olha que as pessoas que trabalhavam na sinagoga também tinham fé em Jesus, chamavam ele de mestre. Para a gente ver que às vezes a pessoa está ligada a uma religião, mas o entendimento faz ela aceitar a verdade. Né? O entendimento faz ela aceitar a verdade. Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, crê apenas. E a ninguém permitiu que o acompanhasse, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Entrando, disse-lhe ele: por que fazeis tanto alarido e por que chorais? Então Jesus já chegou acalmando, né? Por que vocês estão fazendo tanto alarido e estão chorando tanto? Esta menina não está morta, está apenas adormecida. Lembrei lá de Lázaro, que a gente ainda vai ver hoje uma passagem, apesar de ele não estar falando diretamente, mas ele vai citar Lázaro. Quando ele falou: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Zombavam dele. Tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia e entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Tomou-lhe a mão e disse: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava 12 anos, e ficavam todos maravilhados e espantados. Marcos, capítulo 5, de 21 a 43. Então está aí citado o caso da menina, da filha de Jairo, que achavam que estava morta. Jesus foi lá, disse que ela estava adormecida e, pegando na mão dela, deu uma ordem, ela levantou. Vamos agora à filha da viúva de Naim. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Quer dizer, já foi no dia seguinte, né? Depois daquele
daquela passagem da filha de Jairo já foi no dia seguinte. Ele foi para essa cidade chamada Naim. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva. Então, era um filho de uma viúva. Filho único ainda, então a viúva só tinha ele na família. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que o conduziam pararam. Esquife é o caixão. Era um tipo de caixão da época. Então disse ele: Mancebo, levanta-te, eu o ordeno. Imediatamente o moço se sentou e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Mancebo é jovem, né? Significa um homem jovem. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. Lucas, capítulo 7, de 11 a 17. Então, está aqui relatada essas duas passagens. E agora vamos aos comentários. Contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso, o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. A gente já comentou aqui que a doutrina espírita não ensina, não acredita que uma pessoa morta volta à vida. Sabemos que pelas leis divinas, por tudo que a gente ainda desconhece de Deus, poderia até ser possível, mas o raciocínio de que Deus não derrogaria as próprias leis. Não derrogaria as próprias leis. E se a lei natural fez a pessoa morrer, não há por que fazer aquele corpo voltar. Então a gente já sabe que a doutrina espírita entende assim. Ora, não há mister, quer dizer, não é necessário, se recorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Se, mesmo na atualidade, as aparências enganam por vezes os profissionais, quão mais frequentes não haviam de ser os acidentes daquela natureza, num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles. Eles, os acidentes, quer dizer, o fato da pessoa parecer morta e achar que estava morta. Ele diz aqui que até hoje em dia acontece isso, ele falando do século XIX, mas a gente está no século XXI e a gente sabe que ainda pode acontecer alguns tipos de doença, como a catalepsia, da pessoa ter toda a aparência de morto e não está morto. E onde o sepultamento era imediato. Naquela época morreu e enterrou. Era assim. Está explicado aqui na nota 171. É, pois, de todo ponto provável que, nos dois casos acima, apenas síncope ou letargia houvesse. Síncope é a perda dos sentidos devido à deficiência de irrigação no encéfalo. Falta irrigação, falta sangue no cérebro e a pessoa perde os sentidos e tem aspecto de morta. E letargia. Letargia é um estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante ao sono profundo. Então tinha essas duas possibilidades. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo. Esta menina, disse ele, não está morta, apenas adormecida. Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor. Então, de novo, falando dos fluidos, né, do poder vivificante dos fluidos, que a gente estudou alguns vídeos atrás, né, do fluido universal que compõe
toda a matéria e que compõe o nosso corpo, que compõe o nosso corpo carnal, o nosso corpo perispiritual, e as curas que acontecem através da espiritualidade é manipulando os fluidos aí do perispírito. E era isso que Jesus fazia. Que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Então ele botou aqui a possibilidade, porque ele falou que haja, né? Feito aquele espírito voltar ao corpo que já estava para se desligar, mas ainda não tinha se desligado, o que a gente colocou um nome de fio de prata, um nome metafórico, mas a gente sabe que são as ligações magnéticas do perispírito com o corpo físico, ainda não tinha sido rompido. E Jesus ali, ao restaurar a consciência daquele corpo, o espírito se liga novamente totalmente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixara de respirar, havia ressurreição em casos tais. Mas o que na realidade havia era cura. Então, Kardec nos passa, porque ele aprendeu muito com a espiritualidade, né, fazendo a obra, que na verdade ali era uma cura, a cura da catalepsia, né, a cura daquele estado de letargia que ele citou, da síncope. Então Jesus curava o processo e a pessoa voltava à consciência. E não ressurreição na acepção legítima do termo. A ressurreição de Lázaro, e aqui ele fala agora, cita Lázaro, né? Apesar de que ele não vai citar todo o fato, mas ele citou Lázaro. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de nenhum modo infirma este princípio. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, dado que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiro de podridão. A morte só se verifica quando estão atacados os órgãos essenciais da vida. Então, existem certas doenças que até hoje tem, né? A lepra, que tem o nome de hanseníase, pode fazer isso. Existe uma explicação que eu já ouvi de que para enfaixar o morto, como a gente viu na figura, usava-se banha de carneiro para colar aquela faixa. Eu já ouvi numa palestra. E essa banha de carneiro apodrecia, e o fedor poderia estar vindo daí. E quem podia saber que Lázaro já cheirava mal? Foi sua irmã Maria quem o disse. Então foi a irmã de Lázaro que disse que ele cheirava mal. Mas como o sabia ela, por haver já 4 dias que Lázaro fora enterrado, ela o supunha. Nenhuma certeza, entretanto, podia ter. E ele sugere aqui, caso necessário, a revisão do capítulo 14, item 29, que nós temos já feito, porque é no capítulo anterior. Certo, gente? Vimos aí, na verdade, tem 2 itens de ressurreição, mas ele cita Lázaro também. Então, temos aí mais raciocínio sobre o que se pensa de ressurreição. Porque nós, espíritas, entendemos que nem Jesus ressuscitou, porque não voltaria à vida do corpo. E eu estou fazendo esse vídeo hoje, num domingo de Páscoa. Que interessante, né? Nós entendemos que Jesus se manifestou, né, visivelmente com seu perispírito, num processo mediúnico que é possível que se faça até com outros espíritos se manifestar. A gente que trabalha em mediúnica, em centro espírita, sabe disso. Ele pode ter despertado a visão das pessoas, que isso também é possível, está no livro dos médiuns, para enxergar o seu perispírito.
Tanto que Jesus não foi visto depois desses dias, ele não foi visto mais rodando, andando pelas cidades onde ele andava. Não tem mais relatos no Evangelho que depois disso ele continuou visitando as cidades onde ele visitava, andando em Jerusalém, Nazaré, na Galiléia, que é tanto citado. Não continuou citando aqui curas e feitos de Jesus. Então significa que ele não estava aqui em corpo físico mais. E caso tivesse, teríamos no Evangelho também o relato da sua morte, da sua segunda morte, porque ele não ficou aqui. Acreditar que Jesus subiu aos céus com o corpo físico é fugir toda a lógica. Eu gosto de dizer assim, então seria só ele lá em corpo físico, porque Maria, a mãe dele, deixou o corpo aqui. Os outros que a gente chama de santo, né, que a igreja chama de santo, que a gente sabe que é espírito de luz, João, Pedro e etc, deixaram seus corpos aqui, então Jesus seria o único com corpo físico lá. A gente sabe que nas dimensões espirituais do alto não precisa de corpo físico. Então, a doutrina espírita vai sempre no raciocínio, nós andamos acreditando na ciência, porque a ciência é a inteligência do homem descobrindo as coisas. E isso é de Deus. Deus deu a inteligência ao homem para pesquisar e descobrir as coisas. Então a ciência não é inimiga da fé e da espiritualidade. Ok? Encerramos Ressurreições, fizemos todo o subtema. Um grande abraço, que Jesus abençoe você, sua família. E já que eu falei que hoje é um domingo de Páscoa, e isso vai ficar aí no YouTube, para nós espíritas, o sentido da Páscoa tem que se repetir todos os dias, que é renovação, crescimento, o que a gente chama de reforma íntima. Tem que acontecer todos os dias, toda hora, essa é a grande proposta. Tá bom? Um abraço, gente, até o próximo vídeo.